galera, beleza? Meu nome é Camila, sejam bem-vindos ao meu canal. Esse é o nosso primeiro vídeo e hoje eu vou ser entrevistada pelo senhor meu marido, também meu produtor, para que vocês me conheçam um pouquinho mais. E hoje também faltam exatos 15 dias para que eu esteja na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. É a minha primeira Bienal como autora e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também nessa entrevista. Bora lá? Então, tem uma série de 7 perguntas aqui para você. Ok. Vamos começar. Como foi que você começou a escrever? Bom, eu aprendi a escrever praticamente sozinha, aos 3 anos de idade, e desde que eu comecei a escrever, eu escrevo, literalmente. Desde essa época, eu sempre gostei de inventar histórias e gostava muito de ler também. E todos os livros com os quais eu não concordava com a história, eu achava que ela podia ficar melhor, eu simplesmente rabiscava e reescrevia. Eu também criava histórias com o meu irmão, que a gente gravava no gravador, em fita cassete. Além disso, a gente escrevia, a gente tinha um computador também, né? Meu pai montou um computador quando eu era bem pequena, na verdade um pouco antes de eu nascer. E eu sempre tive essa facilidade para ir escrever os nossos roteiros, as nossas histórias, depois transformar elas, né, em palavras. E foi assim que eu comecei. Hoje eu escrevo mais poesias, né, mas a minha primeira poesia mesmo, ela veio bem mais tarde, quando eu tinha por volta de 13 para 14 anos, e o meu avô faleceu. Foi no dia do falecimento do meu avô, em março de 2004, e eu escrevi o poema A Árvore, que até hoje está perdido no HD do meu computador antigo, yay! Nossa, começou faz bastante tempo. Como foi o processo de lançar um primeiro livro? Bom, lançar o meu primeiro livro físico foi um grandiosíssimo processo, né? Porque eu tenho planejamentos de livros desde muito jovem. Os meus primeiros livros, na verdade, começaram a ser planejados por volta dos meus 14, 15, 16 anos, que eram 2. A Subversiva, na verdade, Subversiva acho que é até um pouco mais antigo. E também Liebe Friedrich, que são 2 histórias que um dia ainda serão lançadas, então por enquanto eu não vou falar nada sobre elas. Mas o meu projeto de vida mesmo é Devaneios, que é meu livro de poesias, e ele já tem 20 anos de formação, né? Esse livro deve ser lançado em breve, espero, ele está montado, falta pouco, mas o primeiro livro mesmo que eu publiquei foi um livro, e-book para Kindle, em 2021, que é 11 anos, 9 meses e um fim. E logo em 2022, 2023, eu publiquei também em e-book Kindle o livro Encontro e Outros Contos, né? Juntando vários contos com essa temática de encontro. Isso eu li também, bem legal. E aí, conforme surgiu a oportunidade, eu já queria fazer uma publicação, mas todos os meios em que eu encontrava eram muito caros e praticamente impossíveis, principalmente pelo fato de que eu não trabalho como escritora, propriamente dito, né? Eu sou veterinária, eu sou servidora pública, então eu tenho um horário de trabalho, né, entre aspas, verdadeiro. O resto eu faço todo no meu tempo de folga. Então, escrita é um hobby. Não é. Já tratei mais como hobby, hoje eu trato como coisa mais séria, mas ainda assim, ainda não é o que paga minhas contas, infelizmente. Muito menos as minhas próprias publicações, né? E aí eu participei de uma roda de conversa da própria prefeitura de Campinas, com outros escritores e servidores, e foi quando eu descobri a Wiclap, que é uma ferramenta que me possibilitou fazer essa publicação, essa primeira publicação, e eu já usei, então, Encontro e Outros Contos, que já era um livro que já existia, é um livro de contos, é um livro fácil de ler, que é para todas as idades, então eu achei que era uma boa pedida para transformar em um livro físico, pela primeira vez. E fez muito sucesso. Os meus amigos que têm filhos liam os contos para as crianças antes de dormir, vieram me perguntar sobre os personagens dos contos, então, tipo, isso foi muito legal. Foi bem legal. Foi muito legal. Então, a publicação do primeiro foi pela Wiclap. Foi pela Wiclap. E os próximos provavelmente também serão,
a menos que vocês queiram me contratar. Então aí vocês me chamam aí, rapaz, que eu tô Editora na área. de plantão, por favor. Oh, the dream